Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Aqui é o Daniel Argil que está falando mais uma vez. Pessoal, conforme a gente tinha conversado, eu vou trazer para vocês hoje nesse vídeo 3 razões que fazem você perder o seu bem de família, ou seja, o seu único imóvel, sua única residência, enfim, sua única propriedade. Mas vamos lá, para isso eu tenho aqui o Código Civil e a Constituição Federal, e eu tenho aqui também aberto no meu computador aqui embaixo, onde eu vou ler, você vai ver que eu vou estar olhando para baixo aqui, a lei que fala sobre a empenhorabilidade do imóvel. Mas vamos lá então na Lei 8.009 de 1990. Essa lei, pessoal, fala assim, ó, no artigo 1º, o imóvel residencial do próprio casal, da entidade familiar, é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e neles residam. Ponto. Aí está falando da empenhorabilidade do imóvel. Só que no artigo 3º fala assim, ó, a empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução, salvo ser movido salvo ser movido dois pontinhos. Olha só o que diz aqui então. Para cobrança de impostos predial ou territorial, ou seja, se não pagar o IPTU, penhora-se o imóvel, tá bom? Taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Aqui, pessoal, eu vou falar aqui exclusivamente, como a gente está se tratando de condomínio, da taxa de condomínio ou da cota condominial, a nomenclatura significa a mesma coisa para as duas, tá bom? Ou seja, se não pagar a taxa de condomínio, a cota condominial, o seu imóvel pode ser penhorado, porque hoje a taxa de condomínio ela já é tida pelo Código Civil como um título extrajudicial, ou seja, ele pode ser executado assim que entra com a cobrança efetiva, a cobrança jurídica, se a pessoa não pagar a taxa de condomínio, tá bom? Então, o IPTU, a taxa de condomínio, e olha só que detalhe interessante, um pouquinho mais abaixo nessa lei aqui, ó. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Ou seja, se você empresta o seu nome para ser fiador de outra pessoa em outro negócio, o que vai acontecer se essa pessoa não pagar aquele compromisso é que você, se tiver apenas um imóvel que você resida, no caso o nosso condomínio aqui, o seu imóvel corre o risco de ser penhorado e, sendo assim penhorado, chegar a ser leiloado para que seja coberta aquela dívida daquela pessoa que você foi fiador. Então, resumindo aqui num vídeo bem rápido, as 3 razões que você perde o seu direito de empenhorabilidade do seu imóvel é não pagar IPTU, não pagar a cota de condomínio e a dívida por fiação de locação. E se tratando do nosso condomínio, pessoal, fala aqui no artigo 1348 da Lei 10.406, compete ao síndico cobrar, uma das obrigações é cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Ou seja, é papel do condomínio, do síndico, na qualidade de representante civil e criminal do condomínio, fazer a cobrança efetiva das taxas de condomínio. Se você não paga, é passivo de acordo com o Código Civil, de penhorar o seu imóvel no futuro, se não pagar essa dívida. Então essa é uma informação relevante e de importância para que a gente saiba disso. Muitas pessoas às vezes deixam de pagar por alguma dificuldade, ou também devido por exemplo, às vezes esqueceu de pagar. Ela não vai ser na hora executado o título, mas ela vai receber uma notificação depois do vencimento extrajudicial, e nessa notificação depois do vencimento, que ela perdeu a data, ela só pode pagar então com o advogado, tá bom? Claro, ela pode pagar sim, se constar lá na instituição bancária que pode pagar no banco, ela pode. Mas normalmente, depois da data de vencimento, não aceita depósito em conta, na conta do condomínio. Normalmente é pago para o advogado do condomínio ou o advogado da administradora, depois é repassado com os honorários para o condomínio, tá bom? E não pagando, mesmo que atrasado, não pagando na notificação extrajudicial, então depois entra no judicial e tem essa cobrança efetiva, aí tem os honorários, tem os 10% advocatícios, as multas, os juros e tudo mais. Então é só para que fique bem esclarecido e para que você também possa se programar de uma maneira mais saudável financeiramente aí e não passar por uma situação desagradável dessa, porque após isso aí, e isso se tratando dos inadimplentes mesmo, porque ter um atraso é normal, agora ser inadimplente é não pagar 3 meses, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano,
Tem condomínios que eu conheci que não tinha assessoria jurídica e por não ter conhecimento disso, tinha uma pessoa lá que estava devendo 60% da inadimplência total do condomínio. E a dívida dele era aproximadamente R$ 111 mil arredondando. Quando entrou então uma assessoria jurídica, agora sim está fazendo a cobrança necessária e o apartamento dele no futuro, assim que sair a decisão, isso é coisa de 2, 3 meses eu acredito, ele já tem a sua penhora do seu imóvel e no futuro são R$ 110 mil, se ele não tiver esse dinheiro ele vai perder o apartamento dele por negligência, porque aí já foge do natural, não é verdade? A gente atrasar 1 mês ou 2 por dificuldade, tudo bem, a gente negocia, vai lá e paga. Agora, numa natureza dessa, já é uma inadimplência descarada e não tem o que ser feito. Mas nós, sendo pessoas idôneas que somos, podemos nos precaver e nos programar para ter saúde financeira nas nossas contas. Então, por isso que eu vi a necessidade de trazer essa informação para vocês, porque depois de uma situação da pandemia, muita gente às vezes fica com dificuldade financeira e é bom a gente se programar, porque isso aí é um título executável e tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!